Você está assistindo apenas um pedacinho de um programa completo da Arquibancada Tricolor. Se você quiser conferir tudo, é só clicar aqui na descrição. Quando o São Paulo faz tempo que está vivendo essa fase, né? Eu acho que o último bom jogo foi contra o Vasco, lá no estádio do Guarani. E nessa coluna eu falava, assim, que eu acho que é uma questão também da gente alinhar as nossas expectativas. Eu acho que o São Paulo não vai oferecer nada além disso até o final do ano. E eu acho que isso, ainda que tenha um pouco a ver com o ano que vem, não é totalmente ligado ao ano que vem. É uma nova temporada, é completamente diferente. O São Paulo entra vivo em todas as competições mais uma vez. Os jogadores vão voltar a brigar pelo espaço, porque o Zubeldia vai ficar e vai poder trabalhar melhor agora. Então, assim, eu acho que precisa sim melhorar para o ano que vem, mas eu acho que esse ano não vai ter mudança, cara. Eu acho que contra o Juventude vai ser o mesmo desespero, contra o Botafogo vai ser o mesmo desespero, porque o São Paulo já ninguém aguenta mais. A gente não aguenta mais. Imagina lá dentro do São Paulo como tá. Então, assim, todo mundo já. É complicado falar isso, mas essa é a grande realidade, cara. Todo mundo não é que largou mão, mas já desapegou um pouco, sabe? Porque o São Paulo já conseguiu as suas expectativas para a temporada, né? Do que restou, que era a vaga para a Libertadores. E eu não acho que vai apresentar nada diferente disso, cara. E eu falei isso faz 2 semanas e o São Paulo fez as mesmas coisas desde então. Sobre as posições ali, eu concordo que o Rafinha não foi bem ontem, mas eu acho também que é um problema do Zubeldia isso. Porque, cara, o Rafinha, por exemplo, ele não compromete contra o Galo. Só que aí o Zubeldia vai e coloca o Rafinha de novo no lado do Soteldo. Então, para mim, falta leitura de jogo e leitura do seu adversário. Não é culpa do Rafinha. O Rafinha ele tem plena condição de jogar ali num jogo menor, num jogo que não tem o ponta como o Soteldo. Aí o cara vai jogar contra o Soteldo e coloca o Rafinha. Aí o Rafinha que fica como otário. Pô, era óbvio que ele ia perder pro Soteldo, entendeu? Então falta você ter um comandante que tenha essa leitura de jogo antes do jogo começar. E o Zubeldia não tem leitura de jogo de nunca, de nenhuma posição, nenhum adversário. Ele bota sempre o mesmo time, do mesmo jeito, com os mesmos jogadores, na mesma posição. Então, acho que, cara, às vezes, assim, eu concordo que os jogadores têm que correr mais, têm que se esforçar mais, porque, de fato, ontem foi irritante de assistir, mas também falta o cara ler o jogo. Ele que comanda, ele que escala, entendeu? Como é que você coloca o Rafinha pra marcar o Soteldo, gente? Qualquer um aqui do chat não faria isso, entendeu? E a gente nem tá nos treinos. Então, acho que quando a gente for achar as culpas, né? Não que seja um culpado, acho que é um negócio completo, assim, de problemas acontecendo. Mas a gente tem que ser justo com essas críticas, entendeu? E para mim, faltou leitura do Zubeldia de colocar o Rafinha marcando o Soteldo, cara. Era óbvio que isso não ia dar certo, sabe? O Soteldo que deitou e rolou no São Paulo, era o esperado também, concordo com a Pri, essa questão do Rafinha até, que a gente comentou um pouquinho previamente aqui no Bom Dia do Kaique, que o Kaique comentou, né, da improvisação. Queria saber de você, Kaique, sobre as impressões gerais ali dessa derrota do São Paulo, até mais uma questão ali dessas posições do São Paulo que estão bem precárias. Cara, por mais que a gente diga que a gente não vai mais esperar nada do time no ano, porque já entregou tudo, já atingiu o objetivo que tinha, e a gente sabe que vai ser isso aí, a gente ainda se decepciona com algumas coisas, né? E como a Pri falou, faltou leitura de jogo. O que faltou para o Zubeldia sobrou para o Renato. Porque a gente sabe que onde joga o Soteldo? Pelo lado esquerdo do campo. A maior jogada dele é trazer a bola para dentro e tentar a finalização, ou tentar um passe, um cruzamento, enfim. E o Renato entendeu que o Rafinha estava jogando pela esquerda e colocou o Soteldo desde o começo do jogo para cair pelo lado direito. Ele sacrificou, de repente, o melhor jogador dele para poder usar o lado mais fraco do São Paulo. Apesar de que quando o Soteldo foi para o lado do Igor Vinícius, ele também sobrou. Então, assim, ele deu trabalho nas duas laterais, mas muito menos, né? Mas muito menos. Sim. No primeiro tempo, ele deitou e rolou no Rafinha. No segundo tempo, tanto que a gente não viu o Grêmio fazer nada. Sim, é verdade, é verdade. Agora, o que mais me decepciona é a questão da tal postura. Porque, viu depois do gol do Luiz Gustavo o que acontece? A postura como muda. Até o Grêmio, o quanto o Grêmio foi permissivo, né? O quanto o Grêmio permitiu que o São Paulo fizesse a sua imposição. E a sensação que fica é que se tivesse mais 10 minutos, o São Paulo teria empatado. Teria empatado e poderia buscar, inclusive, até a virada. Porque o Grêmio simplesmente morreu. Só que aí a gente pensa assim, será que o Grêmio só morreu fisicamente? Ou faltou um pouco também do São Paulo se impor diante do Grêmio? Né? E aí fica aquela questão, por que não fez isso no primeiro tempo?
Por que não fez isso depois daqueles 15 minutos iniciais de pressão natural do time da casa? Por que não se impôs? Por que não colocou a bola no chão? Por que jogou com aquele desdém, né? Porque parece que às vezes a postura em campo, pelo fato de já ter atingido os objetivos, é aquela questão de desdém, né? Por saber que já vai estar na Libertadores, aquele passe meio desleixado, aquele trotezinho quando dá para dar um pique, dar uma opção em profundidade e puxar uma marcação. Mas assim, é o que a gente vai ter que aturar até o final da temporada, é o que a Pri falou. Na minha opinião, faltou postura também dos jogadores, mas para mim o maior culpado também foi o treinador pela falta de leitura do jogo. E é bizarro, né? Porque assim, quantos jogos nesses últimos meses a gente não falou, né? Ah, se tivesse mais 10 minutos, o São Paulo ia empatar e ia ganhar. É toda vez isso, porque o São Paulo ele muda do nada, mas ele sempre começa o jogo muito mal. Eu não sei o que acontece, cara. Contra o Atlético Mineiro foi a mesma coisa, contra o Botafogo foi a mesma coisa. Na Libertadores, todo mundo ficou com a impressão que se tivesse mais 5 minutos, o São Paulo ia ganhar aquele jogo. Então, assim, esse ele tá vindo faz tempo, né? Que se tivesse mais um tempo, o São Paulo ia sair melhor no jogo. E sobre a questão das convicções do Zubeldia, cara, é impressionante. Mais uma vez o William Gomes entrando por dentro. Mais uma vez o William Gomes atuando centralizado. Gente, o Gabriel Sá ontem fez a postagem, até fiz questão de retweetar, porque assim, ele é aquele pontinha baixinho, de velocidade, troncudinho que vai para cima. Aquele cara que precisa de ter espaço. Agora, jogar de costas para a zaga. Ontem o Jeromel estava desarmando até bomba. Se colocasse bomba ali, ele desarmava. Não precisava nem chamar a polícia especializada, porque ele estava desarmando tudo, estava se antecipando, ganhando por baixo, ganhando por cima. Aí você coloca o William Gomes, que não tem estatura para brigar de costas com o Jeromel, para brigar de costas com o Gemerson, que é uma torre. Né? Tava jogando contra as torres gêmeas ali de costas, cara. É impressionante, não tem como você não questionar algumas convicções do Zubeldia. E essa por exemplo, eu questiono a questão dele atuar com o Luciano como um meia armador, tão distante do gol. Eu questiono a questão do Rafinha na lateral esquerda. Questiono o William Gomes entrar para poder jogar de costas. Então, assim, num jogo que você poderia fazer testes, mas de repente você explorar o melhor de cada jogador, ou explorar até outras peças, começar com o Patrick, dar moral para o garoto, que é o que vai sobrar para o ano que vem, enquanto não contratar outro, o que a gente tem para o ano que vem é o Patrick. Então, enquanto não fizer contratações, o que tem aí no elenco você precisa explorar. Só que não explora da melhor forma. Aí fica complicado. Você dá 10 minutos para o Patrick, você dá minutagem para o William Gomes, mas para jogar de centroavante. É complicado, fica puxado. Gostou? Deixa seu like, se inscreve no Arquibancada Tricolor e a gente se vê numa próxima.